O Ciência Sem Limites desta semana traz a professora Sueli Liberati Javaroni, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências, atualmente coordenadora do curso de licenciatura em Matemática. Nós vamos conversar com a professora Sueli sobre as pesquisas, sobre o seu trabalho, sobre o laboratório, pós-graduação. Bem-vinda ao Ciência Sem Limites, professora. Fale um pouco da sua formação acadêmica. Ok, João. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou bacharel em matemática pela USP de São Carlos. Aí, na sequência, fiz meu mestrado em matemática também pela UFSCar de São Carlos. E, ao entrar aqui na Unesp, a partir de 99, comecei a me dedicar às questões da sala de aula, da formação do professor. E, de certa forma, isso foi me direcionando, aí eu concluí meu doutorado, realizei meu doutorado lá no Instituto de Geociências e Ciências Exatas, lá da Unesp de Rio Claro, no programa de pós-graduação em Educação Matemática. Professora, a senhora atua com a matemática. E a matemática, ao que parece, sempre foi considerada um bicho-papão, não só de determinados professores, como grande parte dos alunos desde o ensino fundamental. Fale um pouco desse medo que acomete as pessoas sobre a matemática, ou a maioria delas, porque existem boa parte das pessoas que gostam e têm aptidão para a matemática. Fale um pouco desse pseudo-medo existente nas pessoas sobre matemática. Tá certo, João. Você colocou um ponto assim importante. Desde criança, né, a gente percebe que há crianças que têm tendência e gostam mais de matemática, de fazer contas. Outras gostam mais de ler, de literatura, de história e assim por diante. Na verdade, cada um tem a sua aptidão de gosto, né? E aí parece que vai criando um mito, né, lá para a quinta série, sexta série. Isso nunca parei para pesquisar sobre isso, tá? Então, no contato que a gente tem com os filhos e com a comunidade em si. Mas parece que vai despertando um medo das pessoas em achar que a matemática tem uma grande dificuldade. E por que as pessoas não falam do medo do português? Por que as pessoas não falam de medo de falar errado o português? Então, esse poder da matemática é engraçado e ele existe mesmo. E às vezes a pessoa nem tem tanto receio quanto a matemática, mas é medo. E quando isso acontece, os bloqueios que crescem nesse jovem, nessa criança, trazem transtornos muito grandes. Então, eu acho que tem que ter a realidade, tem que ter muito claro que nem todo mundo nasceu para tudo. Assim como alguns gostam mais de matemática, outros gostam mais da área de história, de geografia. O que a gente tem que fazer é conseguir fazer para aquele aluno que gosta muito, continuar estudando. E aquele aluno que tem medo, perder o medo. Porque, afinal de contas, a matemática é tão importante nas nossas vidas, né? A gente não consegue fazer compras se não tiver conhecimento de matemática. Aliás, eu ouvi uma afirmação uma vez de que matemática é tudo na vida. Olha, eu sou suspeita em falar, né? Não digo que é tudo na vida, mas em tudo que a gente faz na vida tem matemática. Tem a matemática, ela está inserida em tudo que a gente faz. Sim, a gente encontra desde as operações elementares, né? A matemática do dia a dia, até para quem for se especializando nas áreas de ponta. Mas a matemática do dia a dia, para um cidadão consciente, saber as 4 operações, saber uma boa regra de 3, né? Para poder saber se ele está quando ele está comprando, se ele está pagando um preço justo ou não, essa percepção é muito importante para qualquer cidadão, seja ele um matemático, um médico ou um contador, qualquer pessoa, né, de qualquer área. Matemática, no meu ponto de vista, é essencial, assim como outras áreas, né? A senhora disse também sobre gostar da matemática e aqueles que não gostam, que possam começar a gostar da matemática. Então eu faço a seguinte indagação: será que a formação do professor não é fundamental para que o professor cative esse aluno e faça-o gostar da matemática? Sim, você falou um ponto bastante importante. Até tempos atrás, o professor que trabalhava, e ainda acontece, com as primeiras séries iniciais, né, da primeira à quarta série, o antigo antes do pré à quarta série, que hoje em dia é o primeiro ao quinto ano, né? O fundamental. O fundamental, as primeiras séries. E muitas vezes são pedagogos que trabalham. Não dizendo que o pedagogo não tenha a formação necessária, mas por muitas vezes não era o profissional ideal para trabalhando com aqueles conceitos matemáticos dos alunos. Então, a formação do professor pode
daí já criando dificuldades para o aluno estar se desenvolvendo. Então, a gente tem que olhar muito, sim, para a formação do professor da primeira à quarta, para o professor de ensino básico em geral e mesmo a nossa formação enquanto docentes do nível universitário. A senhora acredita que a Unesp, a Faculdade de Ciências, está preocupada com esse aspecto, com esse assunto? Sim, eu acredito que sim. Em relação ao nosso Seus curso, colegas e tal. Sim, em relação ao nosso curso de licenciatura em matemática, como você falou, eu estou agora na coordenação, né, a partir de fevereiro, mas nos últimos 4 anos eu trabalhei com o professor Hércules na vice-coordenação e desde historicamente, o curso de licenciatura em matemática de Bauru, ele tem por tradição, desde antigamente, quando ainda era fundação, antes de virar Unesp, né, de ser encampada pela Unesp, a preocupação maior é realmente fazer um curso de formação de professores de matemática. Nós temos, assim, essa preocupação. Então, desde o início do curso, os alunos já são colocados em contato com as questões da educação, com as questões da prática da sala de aula e com o conceito próprio da matemática, que é a ferramenta que ele vai trabalhar no futuro, né? Então, nós temos preocupação, sim, com a formação do professor de matemática. Então, para fechar esse assunto, nós estamos agora no primeiro semestre de 2013 e os alunos que ingressaram no curso de licenciatura podem ficar sossegados que vão ter uma formação bem sólida na matemática. Eu digo que eles não devem ficar sossegados, eles devem ficar atentos e ávidos por essa formação, porque somente nós, professores, não damos conta de toda a formação. É um processo de ensino e aprendizagem. Nós acreditamos que a gente faz um bom curso, mas também cabe aos alunos terem interesse pelo curso e para poder propiciar uma boa formação. O que depende de nós, eu coloco fé que a gente faz bem feito e com certeza forma um bom professor. Consequentemente. Né? Professora, nós gostaríamos que a senhora agora falasse um pouco sobre as disciplinas que são ministradas, parece-me que não só na Faculdade de Ciências, como em outras unidades também. Mas a senhora só responde daqui a pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Hoje, recebendo a professora Sueli Liberati Javaroni, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências. Ela fala sobre suas pesquisas e fala também sobre a formação em licenciatura em matemática dos alunos da Faculdade de Ciências. Professora, falando no bloco anterior, nós questionamos quais disciplinas a senhora ministra, para quais unidades. Fale-me um pouco da sua vida na graduação atualmente. Ok. Por ser do departamento de matemática, né, que é da área básica das ciências exatas, então todo curso da Faculdade de Ciências, da Faculdade de Engenharia e até em anos atrás da Faculdade de Artes, que tivessem conteúdos da matemática, nós, docentes do Departamento de Matemática, que atuamos. Então, por exemplo, neste momento, neste semestre, né, eu estou com disciplina de cálculo diferencial integral, que, como você havia falado, um dos bichos papões, né, dos cursos, em particular também na engenharia. Então, eu estou com cálculo na engenharia. Quer dizer, com os engenheiros também acontece? Sim, porque cria-se, além da dificuldade por si só da natureza da disciplina, porque é uma disciplina de primeiro semestre, que o aluno vem do colegial, do ensino médio, com uma postura de estudar para vestibular, e aí chega na faculdade e ele encontra disciplinas que têm um caráter um pouco mais teórico, um pouco mais de perguntar dos porquês, de toda a conceitualização dos conteúdos que está se estudando. Afinal de contas, está se formando um engenheiro, né? Alguém que vai engenheirar, que vai questionar. Então, por conta dessa própria dificuldade de adaptação, alguns acham que é o pior curso, né, que eles vão encontrar pela frente na formação deles. Então, eu sempre brinco com eles. Cálculo é básico. As disciplinas da engenharia, sim, deverão demandar mais esforço e mais trabalho, né? Mas, enfim, a gente trabalha com a engenharia civil. Em particular, esse semestre eu estou com a civil, em 2 disciplinas, cálculo numérico, computacional e o cálculo diferencial. E na matemática, no Centro de Matemática, eu estou com a disciplina de equações diferenciais ordinárias. Todas elas do mesmo ramo que é a área de análise, que é onde eu gosto de atuar. Apesar da nossa formação ser generalista, em geral, no departamento, nós acabamos por seguir o caminho de onde a gente vem, da graduação para o mestrado, onde a gente gosta de atuar mais. Então, tem professores que atuam mais na área de geometria, outros mais na área de análise, como é o meu caso. Agora, uma coisa que eu acho que acontece, e isso eu já ouvi muito no passado,
Por exemplo, o aluno está no cursinho, para ingressar na universidade pública, ele tem que aprender cálculos diferenciais e equações e tudo mais. E ele fala, olha, eu escolhi a carreira de medicina veterinária, por que eu tenho que aprender esse tipo de cálculo? Mas o cálculo que ele trabalha lá na veterinária não é o mesmo cálculo que a gente trabalha na engenharia, por exemplo, de civil, mecânico, elétrica, né? Eu não sei te falar da grade, por exemplo, desse curso que você acabou de citar, mas certamente o enfoque e a tônica é um cálculo bem mais elementar do que a gente trabalha para o engenheiro, porque afinal de contas, vou falar da engenharia civil, que é algo mais próximo da minha vida, né? Por conta do meu marido, que atua nessa área. Um engenheiro civil que trabalha, por exemplo, um cálculo estrutural, se ele não souber desenvolver cálculos, não o cálculo em particular que a gente faz em cálculo diferencial, na minha disciplina, mas usar as ferramentas do cálculo para fazer cálculos de estruturas, para fazer os projetos que eles desenvolvem lá, ele não vai ser um bom calculista na área de engenharia. E quem dá essa base são as disciplinas básicas, que é a matemática, a física. Quer dizer, né? O profissional pode ter falhas na sua formação. Né? Sim, sim. Os 2 primeiros anos da engenharia é muito exatas, é muito matemática e física. Né? Perfeito. Professora, fale-me sobre as suas linhas de pesquisa atualmente, tá? Ok, João. Depois a gente detalha nos próximos blocos. Isso. Como eu falei para você, desde 99 que eu vim trabalhar para na Unesp, e dentre os outros cursos que atuava, licenciatura em Física, Computação, acabei me fixando sempre pelo curso da licenciatura em Matemática. Todo ano eu atuava. E na ocasião eu era mestre em matemática pura pela Federal. E as questões da sala de aula, as questões que envolvem a formação do professor começaram, de uma certa forma natural, a aparecer, a surgir no meu dia a dia. E isso foi me levando a buscar uma linha de pesquisa onde eu pudesse atuar no ensino, na pesquisa e na extensão. E foi daí que eu comecei a trabalhar, a me interessar pela questão da inserção das novas tecnologias no ensino de matemática. Então, a linha que eu atuo é novas tecnologias e educação matemática. Então, eu sempre busco estar estudando quais são as implicações do uso, em particular, dos softwares, do computador, nas aulas de diversos conteúdos de matemática. Vamos detalhar novas tecnologias em matemática. A senhora vai falar sobre educação matemática, vai falar sobre o laboratório e vamos falar detalhadamente sobre os projetos junto aos órgãos de fomento. Okay. Daqui a pouquinho, logo após um breve intervalo. Ciência Sem Limites, volta já. Ciência Sem Limites está de volta. Hoje, com a presença da professora Sueli Liberati Javaroni, do Departamento de Matemática e coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática da Faculdade de Ciências. Nós vamos falar agora sobre uso de tecnologias de comunicação e informação, um dos seus projetos de pesquisa, além de outros que a gente gostaria que a senhora relatasse para a gente, professora. Tá certo, João. Na verdade, com esse meu interesse, de estudar as questões da sala de aula, da formação do professor, isso me levou, a vida vai levando caminhos, conforme os interesses da gente. Eu fui conhecendo os trabalhos do grupo de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática, o GPIM, que é um grupo, vou aproveitar aqui para fazer a nossa propaganda, é um grupo coordenado pelo professor Marcelo Borba, lá da Unesp do campus de Rio Claro, nós trabalhamos colaborativamente. Aliás, só fazendo um parênteses, a senhora é credenciada também no programa de pós. Exatamente. Aí, por esses interesses, eu entrei no grupo em 2003, O grupo vai fazer 20 anos agora. Em abril, nós teremos uma grande conferência de 3 dias com a participação de renomados pesquisadores na área de educação matemática para que façamos uma comemoração acadêmica desses 20 anos de grupo, um grupo consolidado do CNPq, que é coordenado pelo Marcelo. E eu sou uma pesquisadora associada ao grupo. Só para o pessoal que está em casa entender o que é um grupo de pesquisa, né? Pois é. O que vocês discutem? Isso, o que é um grupo de pesquisa? O nosso grupo de pesquisa, ele congrega nós, docentes da Unesp, que temos interesses comuns, que é novas tecnologias e educação matemática. Então, estamos lá, o professor Marcelo coordena, eu aqui de Bauru, o professor Maltempe, que também é de Rio Claro, e a cada ocasião pode estar entrando mais ou não. No momento, agora estamos com mais docentes, a professora Ana Paula, que é de Rio Preto. Então, nós somos um grupo de professores. Além de nós, professores, existem também os alunos orientados por nós, porque eu estou credenciada
credenciada lá no programa de pós-graduação em Educação Matemática em Rio Claro. Então, os meus alunos de mestrado e os demais, os alunos de doutorado também do programa, que trabalham conosco, professores, fazem parte desse grupo. Então, nesse grupo de pesquisa, nós definimos, nós estudamos, nós elaboramos projetos, nós desenvolvemos o projeto, a gente escreve textos, produz. Nós fazemos as pesquisas que a gente se propõe fazer de uma forma colaborativa. E foi nesse formato que eu me encontrei enquanto pesquisadora. Foi me me integrando a um grupo de pesquisa onde eu possa colaborativamente desenvolver as pesquisas, porque você sabe, né, João, nós temos a maior dificuldade de pessoa sozinha conseguir desenvolver a pesquisa, porque você tem que ter material, você tem que ter pessoas, você tem que ter tempo para tudo isso. E a pesquisa por si só, em geral, a gente não consegue fazê-la sozinha. Agora, não só essa pesquisa que está em andamento, o uso de tecnologias em comunicação, tem outros também, né? Então, na verdade, o grande tema é novas tecnologias e educação matemática. Aí, dentro desse tema, eu tenho vários subprojetos, como, por exemplo, o laboratório, né? O laboratório de informática, que a gente onde os alunos trabalham num projeto intitulado Pré-Cálculo, um curso interativo. Esse projeto é um subprojeto da minha linha. Aliás, o pessoal que está em casa está vendo as imagens nesse instante dos alunos trabalhando. Esses alunos são voluntários? Pois é, por um período eles tiveram uma ajuda de custo, né? Mas o projeto foi um projeto financiado pela CAPES, que tinha um prazo de 1 ano, só que num ano ele não conseguia ser todo desenvolvido. E o objetivo do projeto é o desenvolvimento de material, que vai ser um material interativo, que nós vamos alocar na nossa página da Unesp, onde vai ter um material de apoio ao ensino do pré-cálculo, já que o cálculo é uma disciplina de tão dificuldade para os alunos. E para esse desenvolvimento todo, nós precisamos de alunos, né? Além de nós, somos eu, o professor Mauri Nascimento, a professora Ana Cristina Brondino, que também é da matemática, que propusemos esse projeto e conseguimos aprovar. Ele é multidisciplinar? Isso, ele é multidisciplinar no sentido de, se eu preciso fazer esse programa, se eu preciso fazer essa página na internet, eu preciso de uma pessoa do design que possa trabalhar com o visual da página. Eu preciso dos alunos do BSI para desenvolver o banco de dados que vai gerenciar essa página. E eu preciso também de nós, matemáticos, dos alunos da matemática que pensem em questões investigativas para estar nessa página. Então, esse é um projeto que nos levou a buscar alunos dos 3 cursos, né? 3 cursos que nós trabalhamos. Além de, esse ano, nós tivemos a entrada de 2 alunos do CTI, do nosso colégio técnico, da área de informática também. Bom, no próximo bloco... deles. Esse é um deles. Isso. Nós vamos detalhar o pré-cálculo, o que a senhora espera, o que o grupo espera, enfim, o que se pretende com esse projeto e vamos, evidentemente, conhecer, não dá para detalhar os outros, né? Porque me parece que esse é o que foi aprovado recentemente ou está em fase de aprovação. O pré-cálculo ele foi aprovado em 2010. Em 2010. Temos outros que vão começar a implantar agora, em 2013. Vamos falar sobre ele, então, no próximo bloco. Quem quiser entrar em contato com a professora Sueli, é só acessar www.fc.unesp.br, clicar em Departamentos, Matemática, Corpo Docente, tem o e-mail e o telefone da professora Sueli. Ciência Sem Limites, volta já já. Ciência Sem Limites está de volta. Neste programa, estamos conversando com a professora Sueli Liberati Javaroni, Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e atualmente coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática aqui em Bauru. Ela também ministra aulas no programa de pós-graduação do campus de Rio Claro. Professora, a senhora estava falando das suas pesquisas, das suas aprovações junto aos órgãos de fomento. Me parece que a senhora está em fase de implementação de um projeto ligado ao Programa Observatório da Educação, da CAPES. Fale-me para a gente um pouco sobre esse projeto. É verdade, João. Com todo esse desenrolar desses últimos 10 anos que eu estou atuando no GPM, e com essas práticas, como o pré-cálculo, como outros projetos que a gente teve na área de tecnologias do ensino, nós nos propusemos, eu e outros docentes, colaboradores, que eu falei para você, que são do grupo do GPM, nós propusemos uma proposta para esse edital, que é o Observatório da Educação. É um edital que sai uma periodicidade, se não me engano, a cada 2 anos, e nós submetemos o projeto em dezembro. E ele foi agraciado
aprovado, nós estamos agora na fase de documentação, de elaborar toda a documentação para enviar para a CAPES, mas esse é um projeto de grande vulto, ele vai propiciar para nós pesquisadores e para nossa comunidade um projeto de 4 anos, onde a gente tem o objetivo de mapear o uso de tecnologia nas salas de aulas do ensino fundamental. Quais tecnologias? Basicamente computador. O que está acontecendo nas salas de aula de matemática da 5ª a 8ª série antiga do ensino público do estado de São Paulo. E nesse primeiro momento nós vamos conseguir cobrir 6 regiões. Então é a região de Bauru, a cidade de Limeira, a diretoria de Limeira, de Guaratinguetá, de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente, e esqueci a sexta cidade. E o que vocês esperam mapeando isso? Então, nós esperamos produzir... Porque não tem dado nenhum até agora. Então, oficial não. Nós temos assim sempre, alguns dizem que usam, outros dizem que não, uma sondagem. Então, nós queremos tentar levantar, mapear como está a situação da inserção do computador na sala de aula, já que é uma coisa tão comum do aluno, né? E nas aulas de matemática, como estão? E também propor avanços, propor cursos junto aos professores que estão lá atuando na rede e, de repente, conseguir disseminar conhecimento e propor alguma política pública em relação ao nosso Estado. É um projeto audacioso, que nós estamos ainda em fase de implementação, como você falou, e contaremos com a participação de alunos de iniciação científica de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, e também os professores da rede que vão trabalhar com a gente. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Na elaboração do projeto, sou eu e mais 6 docentes, além de mais 3 alunos meus do mestrado lá de Rio Claro, né? E fora os alunos que virão nesses próximos 4 anos. Qual é o valor dele, professor? Algo em torno de R$850 mil. 850 mil para quantos anos? 4 anos? 4 anos, mas é totalmente muito direcionado à capacitação docente, às bolsas de mestrado, doutorado, iniciação científica e o custeio dessa... Agora, esse pessoal do doutorado é tudo de Rio Claro? Isso, Como é que está o programa lá, professor? Pois é, lá o programa é já antigo, é um dos mais antigos, se eu não me engano, o primeiro da América Latina, bastante consolidado, é conceito 5 na CAPES, é um grande orgulho, foi onde eu fiz o meu doutorado e onde eu atuo como docente. E nós temos, eu não sei dizer números para você agora, mas temos uma grande quantidade de alunos de mestrado e doutorado. E são alunos de lá, do mestrado e doutorado, que vão participar do nosso projeto. Agora, tem muitos formandos aqui da graduação de Bauru que vão para lá também buscar o mestrado e doutorado? Sim, nós temos conseguido formar uma massa crítica que, às vezes, ficam aqui no nosso programa de Educação para Ciências, né, que é algo também muito bom, e muitos deles vão lá para o Rio Claro. Inclusive, nós temos alunos aqui da licenciatura que foram meus alunos, que foram lá fazer o mestrado e doutorado e hoje são professores conosco no Departamento de Matemática. Então, para a gente fechar esse assunto da pesquisa aqui do programa de observatório, o que vocês vislumbram? Qual é a reta final, o ponto final que vocês acham ou pretendem chegar com esse projeto? A intenção não é chegar num final, né? E sim chegar num diagnóstico, de análise de como que está a inserção dos computadores na sala de aula e conseguir propor ações efetivas, pontuais, né? Porque serão 6 diretorias, mas aí outros projetos virão. E com isso, tentar levar para a formação, tanto inicial quanto continuada, o uso das tecnologias. Porque não é simples, né, João? Nós somos formados no milênio passado, né? No século passado, onde a tecnologia era só no banco e olhe lá. E hoje em dia, os adolescentes, os jovens vêm com o celular, com o iPad, com o iPod, com o notebook, todo para a sala de aula. O ensino parece que ficou parado no ar. E as tecnologias estão aí. E nós temos que fazer uso delas o melhor Agora, possível. A gente nota que o governo do Estado tem dado bastante atenção a esse fato, né? Existem programas. Existe o programa Agora Acessa Escola, que é um dos programas suporte para esse meu proposta de projeto. E o que a gente quer ver é isso. Tá, tem investimento, tem pesquisas acontecendo. E como está a realidade? Essa que é a ideia desse projeto. Espero que consigamos, né, ter um bom panorama do nosso Estado. Olha, a gente agradece a sua presença. É um projeto realmente bastante relevante e tenhamos certeza que o sucesso será alcançado nesses 4 anos. Professor, obrigado pela sua vinda no Ciência Sem Limites. Viu? Eu que agradeço e espero voltar aqui e contar dos resultados do projeto. Com certeza vai receber o convite para voltar aqui. Ok, muito obrigada. Ciência Sem Limites está chegando ao final. Contatos com a professora Sueli através do www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos. Matemática, vai encontrar professora Sueli Liberati Javaroni, Departamento de Matemática, a nossa entrevistada no Ciência Sem Limites desta semana. Voltaremos semana que vem com mais um tema, mais um docente, mais um pesquisador. Até lá!